Boa noite a todos. Dando continuidade aos nossos seminários, hoje nós vamos ter uma apresentação sobre ajuste da população de plantas de algodão, utilizando a condutividade elétrica como um parâmetro para a definição de ambientes de produção. E será apresentado por Thomas Liska. Thomas, boa sorte, a palavra é sua. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Então, meu nome é Thomas, né? Vamos apresentar aí um pouquinho mais sobre a nossa cultura do algodão, então. Vou compartilhar minha tela aqui. Perfeito. Todos estão vendo? Perfeitamente. Ok. Então, pessoal, como o professor comentou, vamos falar um pouquinho, né, sobre a cultura do algodão com semeadura, então, a taxa variável, com base, né, na definição desses ambientes, utilizando aí a condutividade elétrica do solo para nos dar essa diferenciação entre os ambientes. Um pouquinho, né, do que vamos falar aqui, um referencial teórico breve sobre a condutividade elétrica, a caracterização desse trabalho, né, que eu irei comentar depois, a definição dessas zonas de manejo, alguns resultados parciais, pois esse trabalho que eu estou trazendo ele ainda não foi concluído totalmente, por questões de tempo aí, após a colheita, temos pouco tempo, não conseguimos computar todos os dados, mas além desse eu vou trazer um outro resultado já obtido, então um outro experimento realizado em outro ano bem semelhante, e por fim, então, a nossa conclusão. Trazendo um pouco do referencial teórico, né? Aqui tenho dois autores conhecidos, eu acredito, que o Molim falou lá em 2015, num artigo dele, que a agricultura de precisão, então, engloba aspectos da variabilidade de solos, clima, diversidade de culturas, desempenho de máquinas, né, insumos utilizados na produção. E assim, então, requer aquisição, manejo e processamento da análise dessa grande quantidade de dados que variam, né, nos nossos solos. E preconiza ainda que o manejo das lavouras pode ser conduzido com maior exatidão se a variabilidade espacial da produtividade, então, for relacionada a fatores conhecidos, né? E esses fatores podem ser aí tratados localizadamente e as lavouras podem ser divididas em unidades de gerenciamento. E segundo Johnson, em 2001, os principais fatores que afetam a condutividade elétrica, né, medida, podem ser divididos em componentes estáticos, por exemplo, o teor da argila, que nós vamos ver que é muito correlacionado, e também dinâmicos, como a umidade do solo e salinidade. Em alguns casos, ainda dificilmente se encontrará alta correlação entre a condutividade elétrica e um componente individualmente, num determinado ponto. Ou seja, nós vamos ter a condutividade elétrica sempre aliada a vários fatores, né? Aqui temos um trabalho de Machado e tal, em 2006, que nos traz o quê? Considerando que outros fatores, como umidade, concentração de sais, carbono total, permanecem nas mesmas condições, solos com teores mais elevados de argila conduzem, então, mais eletricidade do que aqueles com textura mais arenosa. Ou seja, se nós isolar os outros fatores, normalmente os solos com mais teor de argila são os que conduzem maior condutividade elétrica, né? Aqui nós temos os dois gráficos embaixo, o da esquerda aqui com 0 a 5 centímetros, a correlação entre a argila e a condutividade. Então temos um R quadrado bem bom, vamos dizer assim, né? Tanto nas profundidades rasas de 0 a 5, quanto de 5 a 10 também. O que nos diz aí que a condutividade pode sim, então, ser um dos fatores, né, um dos mapas, vamos dizer, os utilizados para a determinação de ambientes, zonas de manejo. Aqui falando um pouco sobre o trabalho, né, que foi feito recentemente esse ano, junto em parceria com a Fundação Mato Grosso, foi feito em Sapezal, no Mato Grosso, né, uma estação experimental CAD Oeste, lá da Fundação Mato Grosso. Esse CAD significa um Centro de Aprendizado e Difusão. A fundação aí tem 11 CADs, se eu não me falha a memória, dentro do Mato Grosso, então esse foi feito lá no de Sapezal. Um solo latossolo vermelho distrófico, textura muito argilosa, que nós vamos ver aí na condutividade elétrica. Sistema de cultivo plantio direto, a cultura do algodão e aqui as variedades desse trabalho que foram utilizadas. As populações, então, quais foram, né,
as populações que nós utilizamos. A população recomendada, nós acrescentamos 15% e diminuímos 15% e diminuímos 30%. Por que nós utilizamos duas para diminuir? Para realmente nós ver, né, vamos dizer assim, ganhos mais econômicos. Não jogando mais, mas sim tentando jogar um pouco menos. Zonas de manejo foram 3, baseadas na condutividade elétrica. Parcelas com 27 metros de largura, que são 30 linhas de plantio do algodão, né, espaçados a 90 centímetros entre linhas, por 200 metros de comprimento. Então, nós temos aqui realmente parcelas bem grandes, né, 200 de comprimento contra 27 de largura. A data de semeadura foi em dia 16 de janeiro e data da colheita, então, fazem aí 20 dias atrás, mais ou menos. A caracterização, né, o que a gente avaliou até agora? População inicial, incidência de doenças, penetração de gotas da pulverização, altura de plantas, mais para frente apodrecimento de maçãs, produtividade 1, que é mapas de colheita, e produtividade 2, que são componentes de rendimento colhidos manualmente. E no final de tudo, então, uma estimativa de custo. As populações aqui para trazer para vocês. A população recomendada, então, das 3 cultivares, coincidentemente, são 10 plantas por metro. Então, para todas as cultivares, nós tivemos os mesmos números de populações. Menos 15%, desculpe, aqui está trocado. A menos 15 seria 8,5, né? Mais 15, 11,5, mais 30, 13. Aqui algumas fotos, né? De como foi feito, então, o mapeamento, né, dessa condutividade elétrica. Foi utilizado o equipamento Veris, equipamento da Star, aí, né, em parceria com a Fundação. Aqui só uma foto demonstrando como é feito. Então, é um equipamento que é acoplado ao trator. Não exige uma potência muito grande, pois só são 6 discos acoplados nesse equipamento que fazem aí, vamos dizer assim, cruzam, né, rasgam o solo aí, sendo medida, então, a condutividade. Ela é medida de 0 a 30 centímetros e também de 0 a 90 centímetros. Então, no final desse trabalho, nós vamos ter aí 2 mapas, né? Um mapa de condutividade de até 30 centímetros, 0 a 30, e outro mapa da condutividade de 0 a 90 centímetros. Aqui mostrando para vocês os 2 mapas gerados nessa área, nessa lavoura lá de Sapezal. O mapa da esquerda é 97 centímetros e o da direita 32. Nós podemos ver que a correlação entre eles é um tanto alta, né? E nós pegamos esses 2 mapas, aonde as condutividades deram semelhantes, ou seja, índices baixos nos 2 mapas, médios nos 2 e alto nos 2, nós determinamos então as nossas zonas de manejo, né? Aqui só para exemplificar onde foram feitas as zonas, então zonas de baixa, média e alta, e dentro de cada dessas zonas foram divididos aí as parcelas. Aqui para mostrar para vocês uma curiosidade, né, nós tiramos fotos da cor do solo aqui, um pouco da textura, para realmente mostrar o quão difere, né, apenas um dos parâmetros, que é a condutividade elétrica no caso. Só ela utilizando já como base, a gente consegue ter uma grande diferenciação do solo. Por exemplo, na zona de baixa, que é aquela zona bem da direita do mapa, nós temos um solo mais claro. E à medida que a condutividade elétrica vai aumentando, nós vamos escurecendo nosso solo, nosso teor da argila, então vai aumentando. Aqui também temos fotos dos 3 tipos de solo, né, após a medição da condutividade do plantio. Então, também dá para ver essa diferenciação na cor aí. Aqui uma foto do plantio, né? Foi feito, então, com uma semeadora aí de 30 linhas, né? A semeadora só sementes de algodão aí. E essa semeadora também, curiosamente, planta aí 60 linhas de verão de soja, né? Aqui falando um pouco já dos resultados, das avaliações, né? O primeiro resultado avaliado foi a população, então, após 10 dias de plantado, né? Então, na condutividade elétrica alta, nós temos ali as populações de cada cultivar, né? Por exemplo, eu vou puxar ali a condutividade elétrica baixa, nós podemos ver que sempre em todas as populações, seja ela recomendada, mais 15, menos 15, menos 30, o ambiente com menor condutividade elétrica quase sempre é aquele que nós temos menos,
plantas emergidas, né? Ou plantas que nascem e com o passar dos dias acabam vindo a não se desenvolver mais, né? Nós temos aí bastante perda de plantas, então. Já justificando uma taxa variável, por exemplo. Como está tendo bastante, de repente, morte de plantas pelo ambiente não ser tão fértil, com tanto teor da argila, podemos associar isso à falta de disponibilidade de água, por exemplo. Nós podemos aí já justificar uma taxa variável jogando um pouco mais de semente nesses ambientes. Aqui temos uma foto, né, do desenvolvimento desse algodão no ambiente de condutividade elétrica alta. Aqui são 55 dias pós-plantio. Percebam, pessoal, a altura, né, dessa foto desse algodão aos 55 dias pós-plantio. Tem a foto do nosso amigo aí no meio, só para nós ter uma base, então, né, uma referência da altura dessas plantas. Conferem agora a foto desse algodão na condutividade média. A diferença aí que nós temos já de porte de planta no mesma data, né, aos 55 dias pós o plantio. E aqui uma outra foto na condutividade elétrica baixa, onde a gente teve a maior morte de plantas, né, e consequentemente um menor desenvolvimento. Aqui já 125 dias após o plantio, né, nós temos agora outro amigo como referência ali, mas também justificando, né, mostrando essa diferença de altura. Aqui, condutividade elétrica média, já temos um porte bem menor, bem reduzido. E na condutividade elétrica baixa, ainda menos, né? Então, temos uma diferença bem grande aí já no visual dessa lavoura, né? Diferenciando esses ambientes de condutividade elétrica. Aqui alguns dados para mostrar, não em números ainda, nós infelizmente não temos números ainda não dado tempo de computar todos os resultados, todos os dados das colheitas, mas nas fotos a gente consegue perceber bastante coisa. Aqui a cultivar 944, né? Condutividade elétrica, naquela foto bem superior à esquerda. Temos os três ambientes, né? Condutividade elétrica alta, média e baixa. Então, podemos ver ali, só naquela foto onde a população foi mais 15%, a diferença de porte, né, entre as plantas. Onde a condutividade elétrica alta, nós temos uma planta bem mais desenvolvida, com um maior número de maçãs. E assim, consequentemente, nos outros ambientes também, né? Então, sempre mostrando essa realmente diferença. O que nos deixa aí bastante animados, né, com os resultados que estão por vir. Aqui, pessoal, vou mostrar um outro trabalho, aqui sim, já concluído, né, no ano de 2014, também realizado pela Fundação Mato Grosso, lá, que aqui eles avaliaram o quê? A condutividade elétrica também sendo utilizada como um parâmetro de definição de ambientes, mas também variando a população de plantas e a utilização ou não de redutor de crescimento, aliado também à taxa variável de fertilizante. Como eles realizaram essas zonas de manejo, né? Pegaram o mapa de produtividade, que é esse mapa aí da esquerda, né? E o mapa de condutividade elétrica na direita. Em vermelho, então, né? No mapa da direita, com menor condutividade, e em azul são as áreas com maior condutividade. E o sobreposto, então, o mapa de condutividade com os mapas de produtividade, nós conseguimos gerar aí nossas zonas de manejo que foram feitas. Dentro de cada zona, então, dessas três zonas, né, nós utilizamos taxa variável de nutrientes em cobertura depois, que foi nitrogênio, K2O e potássio, né? Nessas doses que temos ali, que são as doses recomendadas. Ou seja, a dose recomendada de nitrogênio foi 170, K2O 180 e DK 81. E o que nós variamos dentro de cada ambiente, então? A dose padrão, que é 1, né? A dose padrão, a gente utilizou a testemunha. Nós utilizamos meia dose, 2 vezes a dose, e a outra testemunha, vamos dizer assim,
zero, né? Então não se teve a utilização desses nutrientes em cobertura. Aqui já falando de números, né, nós podemos... O ambiente A, que é esse mapa, esses gráficos da esquerda, é o ambiente com condutividade elétrica alta e no mapa de produtividade também uma produtividade alta. E no mapa da direita nós temos o ambiente B, que é onde a produtividade era baixa e a condutividade elétrica também baixa. Então temos nesses dois ambientes, né, a relação entre eles versus as doses de fertilizante em cobertura. E utilizando também regulador ou não. No ambiente A, que foi um ambiente com grande produtividade, grande condutividade elétrica, nós tivemos aí o uso de regulador sendo um fator positivo. Como vocês podem ver, os gráficos do uso do regulador, então, apresentaram maior produtividade, não arrobas por hectare de caroço de algodão. Podem perceber que o solo, de como era um ambiente A, um ambiente fértil, a utilização de uma dose, né, dos adubos de cobertura aí de zero foi uma produção bem semelhante, né? Tivemos 367 arrobas onde foi utilizado e 370 até deu até mais aonde não foi. E aonde utilizamos meia dose, então tivemos uma produtividade maior. E no uso sem o regulador, então, mais ou menos a mesma lógica, mas com produtividades menores. Já no ambiente B, que é um ambiente aí de baixa condutividade, baixa produtividade, é o que a gente percebe bastante diferença, né, entre as produtividades. Então, onde sem o regulador também temos problemas, né? Onde se utilizou o adubo com 2 vezes a dose, foi onde a gente obteve os melhores resultados, tanto com o regulador e tanto sem, justificando aí, então, que em ambientes com baixa fertilidade, né, temos que realmente sim utilizar maiores índices de fertilizante. Aqui, trazendo um pouco do NDVI, né, já é parte da Michele, entra aí bem curioso, que foram feitos esses mapas, então, quando o algodão apresentou 100 dias, né, após o plantio aí, 102 dias de ciclo, com o ambiente versus o nível de adubo também. Então, mostrando aí a total diferença, né, pessoal, do uso do fertilizante em cobertura aí com taxa variável. Onde no ambiente A as doses aí não influenciaram muito no nosso NDVI, apresentando o mesmo índice praticamente, não tendo diferença estatística entre eles, nesse ciclo, né, nesses 102 dias. Então, onde o ambiente realmente é muito bom, nós não temos muita diferença. E aí sim, onde o ambiente já é um pouco mais prejudicado, vamos dizer assim, menos fértil, né, nós temos aí grandes diferenças com as adubações aí com taxa variável, justificando a utilização da prática. Aqui, um resumo desse trabalho, então, o tratamento com o melhor desempenho no ambiente A, que foi o ambiente bom, foi aquele em que a dose de fertilizante e cobertura foi a metade da utilizada como padrão recomendado. E em que o regulador de crescimento foi sim utilizado. Então, nós temos aí um ambiente onde o nosso solo é muito bom, apresentou grande condutividade, grande produtividade no mapa de colheita. Então, nos justifica também o uso do regulador de crescimento para nos dar aí uma segurada no porte dessa planta e fazer com que ela aproveite melhor o solo para a produtividade. E o tratamento com melhor desempenho no ambiente ruim, no menor, pior ambiente, né, foi aquele que não se utilizou o regulador de crescimento, ou seja, nós estaremos aí poupando esse insumo para o nosso produtor, né, e que a adubação de cobertura foi o dobro em relação àquela empregada como padrão. Então, justificando também, né, uma fertilização aí a taxa variável. Pessoal, como conclusões, né, como algumas ferramentas, então, do que a gente pode estar utilizando
condutividade elétrica, como a gente viu aí, né? Usando uma ferramenta dessas, a gente consegue determinar aí já bastante coisa sobre o nosso solo, o quão fértil ele está, relacionado aí bastante à condutividade com índices de fertilidade, mapas de colheita, até mapas de satélite, NDVI. Acredito que seja um assunto interessante também, Michele, de nós poder comparar, de repente, uma área aí que eu posso pegar, que a gente tem aí no histórico de dados, né? Uma área com mapeamento de condutividade, a gente pegar um mapa de NDVI e comparar, por exemplo, acho uma coisa bem interessante. Mapas de produtividade, como eu comentei, NDVI, NDRE, está muito ligado à textura de solo, como nós podemos ver aí no caso do algodão, né, que foi utilizado. Então, os próprios outros autores aí, Machado, Molino, também nos trazendo essas informações de que a textura está altamente correlacionada, né, com a condutividade elétrica. Aqui eu botei reguladores de crescimento, que são insumos utilizados aí no algodão. Também temos alguma coisa em outras culturas. E a taxa variável, né, de fertilizante, tanto de semente. Taxa de semente mostrado no trabalho anterior lá, ainda não temos os resultados concretos, mas só pelas fotos nós já temos algumas justificativas, né, mostrando que sim, já justifica o nosso uso. E nesse último trabalho a taxa de fertilizante também variável, né, justificando a adoção dessa prática como viável, como rentável, né, para os nossos produtores aí. Pessoal, fui um pouco breve, eu acredito, uns 15 minutinhos, mas acredito que já tenha contribuído, né? Não sei se o pessoal tem alguma dúvida, nós podemos voltar aqui algumas referências. Professor, colegas, alguma coisa? Estou à disposição. Muito bom. Poderias voltar à tela com todos nós presentes? Perfeito. Acho que foi, né? Foi. Então, muito obrigado, Thomas. Opa.